Em 1997, o Racionais MCs lançaram O Sobrevivendo no Inferno, que pra mim foi ser um dos maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Não só pra mim, mas ali na votação do Discoteca Básica ele também tava como o nono maior álbum brasileiro de todos os tempos. E não por acaso, sabe? Mas a grande questão é que nele tem um dos maiores clássicos do Racionais que eu escolhi pra elucidar um pouquinho aqui pra vocês, já pra falar desse tema do vídeo de hoje. A música é a fórmula mágica da paz. E vocês têm que compreender um contexto antes disso. O grande ponto é que nessa época, os Racionais moravam ali no Capão Redondo, que estava ali no Triângulo da Morte, que a ONU chamava, dos 3 bairros ali mais perigosos de se viver no mundo. Uma taxa de mortalidade absurda. E eles trazem justamente essa vivência, de quem estava ali e sobreviveu a isso. Em determinado momento do Fórmula Mágica da Paz, eles dizem assim que 2 de novembro era finados, e eu fui até o São Luís do outro lado, e durante uma meia hora olhei um por um, e o que todas as senhoras tinham em comum? A roupa humilde, a pele escura e o rosto abatido pela vida dura. Colocando flores sob a sepultura. Podia ser a nossa mãe, que loucura. Cada lugar é uma lei, eu tô ligado, mas no extremo sul da Zona Sul tá tudo errado, porque aqui vale muito pouco a tua vida. Nossa lei é falha, violenta e suicida. E depois ainda completam. O triste é perceber que tudo deu em nada e que só morre o pobre. Isso é necropolítica. E eu poderia até parar por aqui, mas vamos mais um pouco. Olá, meu nome é Rafael Dutra, eu sou psicólogo, sou psicanalista, eu sou mestre em psicologia, e aqui vamos falar sobre psicanálise, sobre cultura e as suas ramificações. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. Se você é um paciente meu, eu fico feliz em te encontrar aqui nesse espaço também. Tudo que eu vou tentar fazer aqui é uma construção. E se você não concorda com alguma coisa ou gostaria de completar de alguma maneira, alguma coisa que faltou, por favor, só me contar ali nos comentários. A educação e novos conhecimentos vão ser sempre bem-vindos aqui nesse espaço, beleza? Outra coisa, eu não sou profissional de edição, não tenho quem edite pra mim, então não espera grande quantidade ali de qualidade técnica. Isso é meramente um espaço que eu criei para compartilhar e elaborar meus conhecimentos sobre temas que cruzam, vamos dizer assim, com os meus estudos, beleza? Primeiro, a gente tem que partir do nosso carequinha favorito, que é o Michel Foucault. Ele traz pra gente o conceito de biopoder, e esse conceito vai dizer que o poder moderno, ele deixa de ser apenas um poder de matar, como nas monarquias, e passa a ser o poder de fazer viver, deixar morrer. Para Foucault, aqui o foco vai ser controlar e otimizar a vida da população. Produzir corpos úteis, corpos dóceis, produtivos e disciplinados. Se você gosta ali desse tema, vai ler Vigiar e Punir dele. O grande pulo do gato é quando essa ideia do Foucault começa a ser complementada a partir de pensadores como Frantz Fanon. Isso porque o contemporâneo faz cada vez mais necessário que a gente compreenda o fenômeno do biopoder a partir das dimensões da colonialidade, gênero, raça e classe. É realmente interessante a gente pensar isso, principalmente sob a ótica da psicanálise lacaniana. Conceitos como racismo sob a lógica colonial, por exemplo, tratam de colocar o outro numa posição de objeto inferior. Retira-se ali desse outro a condição de sujeito, retira-se a sua humanidade. E fazendo isso, justifica-se retirar inclusive seus direitos. Sua existência passa a ser pautada a servir a um outro colonizador que é colocado como esse sim o sujeito real. Eu penso que de forma similar isso acontece em todas as dimensões de gênero, raça e classe, porque são formas de ser no mundo, né? Especialmente dentro do capitalismo. O sujeito colocado como real aqui, podemos dizer que seria, por exemplo, o sujeito colonizador, o burguês, o homem branco cis, etc. Ele é posto como aquele que detém o direito natural à vida, à produção cultural, à reprodução, ao convívio social. E esse imposto, pensando mais ainda, é como se todos nós, colocados dentro das chamadas periferias do capitalismo que estamos inseridos, não possuíssemos vidas, né, que possuem valor, principalmente quando colocadas paralelamente a esse outro simbólico que estamos tratando aqui. Porque, nessa lógica, nosso papel é de produzir para a colônia, seja como mão de obra, seja como exploração de nossas terras, ou mesmo pela assimilação da nossa produção cultural dentro da indústria cultural deles, que aí já é assunto para outro vídeo.
É como se no fim, dentro dessa lógica, nossos corpos e nossas vidas não fossem de fato nossas. E se não são nossas e não possuem valor, se incomodam, pode ser facilmente aniquiladas sem pesar nenhum. E é aqui que entra Achille Mbembe. O Mbembe vai perceber justamente isso que estamos falando aqui hoje e que ele vai dar um nome de necropolítica. Inclusive, esse aí é um livrinho bem pequenininho que eu recomendo muito a leitura para todo mundo que está aqui assistindo. Ele elabora esse conceito praticamente como ao mesmo tempo uma crítica e uma ampliação do biopoder do Foucault. Aqui ele vai dizer bem na abertura do seu livro que esse ensaio ele pressupõe que a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Ou seja, em muitas realidades, especialmente as coloniais que estamos inseridos, racistas, autoritárias, o poder não administra a vida, mas sim decide quem deve morrer. No livro do Mbembe, traz um exemplo muito vívido, inclusive dos nossos tempos, que é justamente o genocídio contra o povo palestino. O que vemos, hoje em dia, é justamente o genocídio do povo palestino sendo televisionado e assistido por todo o globo. Em outubro de 2025, o jornal Brasil de Fato noticiou que hoje não temos dimensão do impacto das operações militares de extermínio e destruição. O Ministério da Saúde de Gaza faz o registro das causalidades desde o início das ações israelenses. E em 1º de outubro, eram 66.148 palestinos assassinados por ação direta do exército israelense, incluindo mais de 18 mil crianças, representando quase 1/3 das mortes, 27% só de crianças. E lembra quando alguém fala, nossa, como é que no nazismo deixaram tudo aquilo ali acontecer, como que ninguém fez nada? Bom, vocês têm a sua resposta nesse momento. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque eu acho que ele requer um aprofundamento muito maior. Eu indico você ir ver o vídeo do Ian Neves sobre a história desse conflito. E eu também indico o vídeo do Jones Manuel, já que eu já estou citando aqui, o vídeo do Jones Manuel sobre necropolítica, que é muito bom. Todos os vídeos ali, né? Vai seguir o canal deles. Esse genocídio destaca também um ponto importantíssimo para todos nós, que é a dessensibilização sistemática que o sujeito do contemporâneo frente à barbárie vem sofrendo. Minha visão enquanto psicanalista é que parte do efeito do cotidiano neoliberal, da individualização da vida social e da inserção do sujeito nas redes é justamente o apagamento da dor do outro. É como se a distância entre o eu do cotidiano e o outro que sofre fosse expandida. É como se ocorressem em dimensões diferentes, por assim dizer. E isso se deve também à exposição constante a notícias de catástrofes e massacres, fazendo com que o aparelho psíquico do sujeito deixasse, vamos dizer assim, de receber tais atos como dignos de impacto ou mesmo de trauma, pois o sujeito não está ali necessariamente experienciando aquilo, apenas olhando. O cotidiano de produção alienante envolve ele rapidamente antes que o sujeito possa elaborar a barbárie. E como diria José Saramago ali no ensaio sobre a cegueira, se você pode olhar, vê. E se podes ver, repara. Vindo para o Brasil, em outubro de 2025, a história do Brasil foi manchada por um banho de sangue, pelo que foi uma ação com mais de 100 mortes que foi orquestrada pelo governo do estado, ali do Rio de Janeiro, do Complexo da Penha e do Alemão, sob a justificativa de combate ao tráfico de drogas e o Comando Vermelho. Para o jornal Agência Pública, o Pablo Nunes, que é doutor em ciência política, diz que a ação no Rio de Janeiro coloca em questão o próprio Estado democrático de direito e que as operações policiais não são a solução para o problema de segurança pública brasileiro. Pelo contrário, as autoridades devem focar em inteligência e construir estratégias de segurança pública que estejam à altura dos desafios que a gente enfrenta no Brasil. Sabendo disso, fica a pergunta: se ações como essa ocorrem já há décadas e não são a solução, por que elas continuam ocorrendo? Como diria o Dom L., nos consideravam drogas, e guerra às drogas não era sobre os entorpecentes. Isso é necropolítica. Na sua posse recente, o Boulos disse que a cabeça do crime organizado está na Faria Lima. Só em agosto de 2025,
a Faria Lima teve mais de 42 alvos de mega operação contra o PCC. Os corpos indesejados pela lógica colonial e racista são marginalizados, empurrados para a periferia das grandes cidades e são colocados pelo capitalismo como um bode expiatório de seus desastres. Dessa forma, os favelados eles são colocados como responsáveis pela violência urbana, pelas drogas na sociedade. Isso porque é conveniente, após séculos dessa construção de nação dentro dos moldes racistas e classicistas. Porém, a gente sabe que não é ali que o crime organizado mora. Como bem mostrou a última ação da Polícia Federal, que por sinal não teve nenhuma bala perdida. Não sei vocês, mas eu nunca vi um massacre como esse ocorrer em uma daquelas áreas conhecidas por conter integrantes da elite brasileira. Os massacres não acontecem na favela porque é lá que estão os bandidos. Acontecem lá porque é dentro desses espaços que se encontram os corpos descartáveis e indesejáveis que podem ser facilmente executados se esse for o custo para mostrar serviço mesmo para uma base eleitoral. Novamente, eu vou chamar o Dom Hélio, que chamou essa operação no Rio de campanha política às custas de sangue de favelado. A violência se tornou rotina. Essa lógica é facilmente vendida para a classe trabalhadora. E parte dela compra isso, porque é como se dessem um rosto culpado, comum, conhecido pelas mazelas sociais, pelo medo de andar à noite na rua, pela raiva de ter trabalhado duro para comprar um celular e terem roubado ele por causa da alta criminalidade do local. Esse ódio não é direcionado para as origens das causas, e sim para esses agentes. Por isso, em momento nenhum eu culpo a classe trabalhadora por isso, mas eu também não retiro o seu papel operante de mudar isso. Quando eu fiz um post recente sobre a impossibilidade de ter saúde mental num país que mata mais de 100 pessoas em um dia, essas foram as respostas que eu recebi. Vou colocar aqui. E não fico necessariamente com ódio de quem mandou isso. Num podcast recente, agora em 2025, o Galo de Luta participou lá no Três Irmãos Podcast. Ele falou, na verdade, muito bem disso aí. Ele falou que é um processo de consciência constante a gente pensar com a cabeça sobre questões sociais complexas, porque é de fato muito difícil quando as pessoas se encontram no cotidiano que as colocam em situação de violência constante. Nesses momentos é como se as pessoas acabassem pensando com a barriga, vamos assim dizer, que simbolicamente é aquilo que é urgente ali para elas. Elas requerem nesse momento uma resposta urgente. E quem oferece essa resposta fácil e urgente, geralmente é a direita, que facilmente consegue radicalizar o sujeito para o seu lado desse jeito. São respostas falsas para problemas complexos? São, mas ainda assim, para eles é um tipo de resposta. Pior ainda, uma resposta que chega no lugar de vingança social. No fim, a indignação da classe trabalhadora é instrumentalizada contra a própria classe, se utilizando também desse fenômeno que é a dessensibilização que a gente estava falando ali. Voltando a Racionais, em meio ao caos, o sujeito tenta encontrar da sua forma, a sua fórmula mágica da paz, seja ela qual for.